ao 7. Você conhece esse trecho, você que já lê a Bíblia, tem a igreja, esse trecho é conhecido, né? Tem como título na minha Bíblia assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, quantos irmãos estão achando aí, 1 Reis capítulo 21, versículo 1 ao 7, nós leremos. Deus, usa-me conforme a tua vontade, a tua palavra, que aquilo que, meu Pai, eu recebi do Senhor, eu venho passar para a igreja, e o que eu continuar recebendo durante a mensagem, que o Senhor vai me fortaleça para que eu seja fiel e pregue a tua palavra e faça efeito na vida das pessoas que ouvem e creem. Em o nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre seus pés, só até o termo da leitura, ao nós lermos o texto aqui, e depois você pode se sentar. Se você não puder, pode ficar sentado mesmo. Então, 1 Reis 21, verso diante assim: Sucedeu, depois disso, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele e disse: Que é isso que tens assim desgostoso no teu espírito, que não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu mansão. Eu te darei a vinha de Nabote, hoje jezreelita. Também podemos assentar. Meus irmãos, esse trecho, ele chama muita atenção nossa, porque Nabote, como diz o trecho que nós lemos aqui, quando nós lemos esse texto, nós observamos que ele tinha uma vinha. E essa vinha, como fala aqui, ficava ao lado do palácio do rei Acabe, rei de Samaria, e era em Jezreel. Então Acabe olhou para essa vinha de Nabote e quis essa vinha para fazer dela uma horta. Ou seja, ele estava disposto a negociar com Nabote, dar uma outra até melhor do que ela, ou uma soma de dinheiro que ela valesse ali, ele daria. Mas Nabote recusou a dar essa vinha a ele, porque era herança de seus pais. Ele disse: Guarde-me o Senhor, de que, verso 3, eu dei a herança de meus pais. Ou seja, a herança, ela não poderia, pela lei de Deus, ser negociada. Porque, primeiro, a terra pertencia ao Senhor. Quem deu a terra era o Senhor. Então tinha que ficar a herança na família, segundo a lei de Moisés. Nabote estava fazendo algo conforme a lei de Deus. Então ele não recusou ali ao rei porque ele quis recusar, certo? Mas porque ele foi obediente a Deus e também à lei, segurando ali algo que era familiar, mesmo Acabe sendo rei. Ele preferiu fazer a vontade de Deus, o que estava na lei de Deus, e não negociou o que era ali uma herança dele. Ele estava certo, Então Acabe,
ele ficou desgostoso com aquela situação, porque ele cismou com a vinha de Nabote. Então, quando ele chega em casa ali, desgostoso, como diz o trecho bíblico, e Jezabel olha para ele e pergunta para ele, como está aqui no versículo de número 5: que é isso que tens assim desgostoso? O teu espírito não comes pão. Aí ele contou para ela a história da vinha de Nabote. Jezabel era quem? Nós conhecemos, Jezabel é sinônimo de perversidade, de malignidade, de corrupção. Se tornou sinônimo, maligno, o nome Jezabel. Porque Jezabel, ela levou o povo de Israel à idolatria. Para começar, Acabe já não era nem para ter casado com ela, porque ela não era israelita, já começou errando por aí. Então ele casou com uma mulher que não era para ter casado, e essa mulher trouxe todo tipo de idolatria para o povo de Israel. Já começou tudo errado. E normalmente, na maioria dos casos, uma coisa que já começa errada, contrária à vontade de Deus, vai dar o quê? Errado. Então ele começou errado e pagou esse preço em todo o seu reinado. Então ela, na hora que ele disse, com certeza ela pensou assim: eu vou usar aqui as minhas palavras, vamos ver se ele vai dar essa vinha para você ou não vai dar. Essa vinha vai ser sua, pode ficar tranquilo. Porque Jezabel era uma mulher perversa, uma mulher com espírito assassino, com espírito contrário a Deus, uma pessoa carnal, uma pessoa terrível. Então ela intentou em seu coração, e não somente ela planejou, como executou o plano de tirar a vida de Nabote. Ela mandou cartas, e ali ela selou aquelas cartas com o anel do rei Acabe e enviou aquelas cartas para os anciãos da cidade, para que eles entregassem a Nabote, colocassem Nabote na frente do povo e contratassem ali homens malignos e perversos, para que testemunhassem contra Nabote, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra Acabe. E o pecado de blasfêmia, ele era um pecado digno de pena de morte na lei de Moisés. Então, tramou esse plano para tirar a vida de Nabote. Entendeu? Então a gente começa a mergulhar na história e ver o quê? Que Nabote, e ele acabou morrendo mesmo, que conforme ela orientou os anciãos corruptos, eles fizeram. E Nabote foi morto, apedrejado. Então, irmãos, daqui a pouco eu vou continuar na história, mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Às vezes a gente olha a história dessa na Bíblia e pensa assim: poxa, mas a gente aprende, que quem faz a vontade de Deus é abençoado, livrado, perdoado. Nabote fez a vontade de Deus e morreu apedrejado por cima, porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Foi uma armação contra Nabote. Só que com certeza, para Nabote foi melhor ter morrido, porque se Deus permitiu Nabote morrer, é porque Deus tinha um plano melhor para Nabote. E nós sabemos que o plano melhor de Deus para nós não é nesta terra. Porque pode a pessoa, às vezes, não fazer a vontade de Deus, perder a vida, pode acontecer isso. Mas aí, por exemplo, nós temos uma palavra que eu falo muito e me vem à memória quando eu penso sobre isso. O que Jesus falou? Aquele que perder a sua vida por minha causa, por amor de mim, ainda que a pessoa ela perca a sua própria vida, ela vai herdar a vida eterna. Então o que eu fico imaginando aqui é a resistência de Nabote. Ele ali falou um não para o rei. Falar um não para o rei era uma coisa pesada. Ele ali se prendeu no plano de Deus e não abriu mão. É lógico que Nabote jamais iria pensar assim: Acabe não vai matar, até porque não foi Acabe em si, mas ele fez parte do plano. Ele era um homem que concordava com a sua mulher. Como eu disse aqui, a Bíblia
já disse que um israelita não poderia casar com uma mulher, no caso, de outro povo. Nenhuma israelita e nenhum israelita. Ele já começou errado por aí. Então, Acabe se vendeu. O problema de Acabe foi esse. Então, o homem, se você analisar a história de Acabe, qual foi um problema gravíssimo de Acabe? Acabe não era líder como deveria ser. Ele era manipulado por sua mulher. Então, irmãos, nós não podemos deixar ninguém nos manipular, seja qualquer pessoa, entre marido e mulher, manipular, não. A gente, por exemplo, obedecer o patrão é bíblico. Homem viver bem com a mulher é bíblico. Agora, a pessoa que conhece a Deus, porque Acabe era rei, Acabe conhecia a Deus, só que ele, infelizmente, tinha essa fragilidade. Ele era um homem dado também à perversão, porque se não fosse, ele não teria deixado Jezabel ter uma dimensão de domínio como ela teve. E levou esse homem também à ruína. Nós vamos ver o final da história aqui, que não foi bom. Então isso custou a morte de Nabote, como está aqui, ó. Se você puder acompanhar comigo. Versículo 13. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Aí depois Jezabel ficou sabendo, disse para Acabe: vá lá e toma posse da sua vinha. Aí ele foi lá tomar posse da vinha, né? Tendo Acabe, verso 16, ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Aqui está uma palavra que nós devemos ter uma noção. Ele tomou posse de algo que não era dele, mesmo ele sendo rei. Toda pessoa que quer tomar posse de algo que não é dela, por tramar algo com malícia, trapaça, aquilo vai cair sobre ela um dia, não é? Então nós aprendemos aqui que o servo de Deus, ele tem que querer para ele o que é dele. Se um irmão chega para mim e fala assim: pastor, comprei um patrimônio, ou, né, de alguma forma, eu ganhei algo, comprei, Deus me deu, enfim, de qual forma for, não importa. Eu, no meu ponto de vista, ou no meu agir, eu fico alegre. Eu fico alegre, porque eu sinto-me feliz. Poxa, o irmão ganhou, que bênção, né? Olha só, quer dizer, eu entro na vida daquela pessoa e fico feliz. O que Acabe tinha que ter feito quando Nabote resistiu a ele? Esse Nabote é um homem de Deus mesmo, né? Ele obedece à lei de Deus, ele nem quis me vender a vinha e nem trocou ela, não negociou, mesmo eu propondo para ele, né? Ele não quis. Mas o que acontece? O plano, né? Tiraram a vida dele, então ele tomou posse de algo que não era dele, algo que não pertencia a ele. Aí veio o profeta Elias e profetizou contra Acabe e contra Jezabel. Só, irmãos, que infelizmente as pessoas, quando estão fazendo uma tramóia, vou usar esse termo, a pessoa, quando está ali armando algo para alguém, ela não percebe que uma hora Deus vai mostrar, uma hora Deus vai agir a favor daquela pessoa que foi prejudicada ou está sendo prejudicada. Ainda que a pessoa não perca a vida, como no caso de Nabote, mas Deus vai trazer a coisa à luz. Então, Deus usa quem ali? O profeta Elias para falar. E Elias fala 2 coisas aqui interessantíssimas. Acompanhe comigo se você puder. Ele disse a Acabe, olha só, versículo de número 20, 19 primeiro. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima, verso 19, tomaste a herança? Diga-lhe
as mais. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão teu sangue o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então, duas coisas aqui que ele denunciou: a morte de Nabote, e quando ele falou, você é meu inimigo, ele falou, sou. O profeta não teve medo de falar. Quando ele disse para ele: me achaste inimigo meu? Respondeu Elias: achei-te, porquanto te vendeste para fazer o que é mal, fazeres o que é mal perante o Senhor. Então a Bíblia fala que a gente tem que ser o quê? Compassivo, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Mas há situações em que a gente tem que se colocar contra aquilo que foi feito. Então Acabe já falou ali com Elias: você é meu inimigo? Sou, porque você se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor. Então, quando a gente vê algo que é errado demais, porque tem coisas, irmãos, que a gente convive com elas que está no âmbito. Tem coisa que é do ser humano. Agora, quando a pessoa faz uma coisa que é gravíssima, o homem de Deus tem que se colocar diante da pessoa e falar com a pessoa como Elias falou para Acabe: eu sou seu inimigo sim, porque você se vendeu. Olha só a diferença. Nabote não se vendeu. Ele pagou com a própria vida, mas não se vendeu com relação ao que era de Deus, a palavra de Deus e era da sua família. Acabe se vendeu. Então tem aquele que se vende e aquele que não se vende. E o servo de Deus, ele não pode se vender. Ele tem que ser firme. Quando vem uma proposta para ele, ele tem que agir como Nabote. Não, você não pode fazer isso, não, você vai morrer. Morrer? Eu só vou morrer. O servo de Deus só morre quando Deus quer, porque a vida do servo de Deus a Deus pertence. E se eu tiver de morrer como morreu Nabote, por amor a Deus, o morrer para mim é lucro. Se eu viver em Cristo, a Bíblia fala. Então o servo de Deus não é que ele vai viver caçando encrenca, arrumando problema com as pessoas, não. Mas quando for necessário ele ter um confronto com alguém, ele tem que confrontar, porque é para Deus. Servo de Deus não se vende. O servo de Deus não tem preço. Outra coisa, tem pessoa que às vezes se vende. Irmãos, as coisas que Deus nos deu não tem preço humano, porque é de Deus, porque são de Deus. As coisas que Ele nos deu são de Deus para nós. E como é que uma pessoa vai colocar preço em algo de Deus? Então, alá Nabote, não vou vender e não vou negociar. É herança de meus pais. E o homem de Deus, quando ele se vende, ele pode saber, a mulher, seja quem for, pode saber que o preço vai ser caro lá na frente. Porque no momento pode parecer que é um bom negócio, mas depois a coisa vem. Acabe não imaginava que isso iria acontecer, ele não pensava nisso, Jezabel também não, porque Jezabel era uma mulher sem visão espiritual, ela não temia Deus, ela era uma mulher pagã de outro povo, idólatra. Olha só a cegueira espiritual que estava mergulhado nela, o rei Acabe. Então, um ensinamento forte aqui para nós: nós não podemos vender o que Deus nos deu. E como uma pessoa se vende? Fazendo aquilo que não é para fazer, acompanhando a cabeça dos outros, às vezes. Fulano, faz isso, não tem problema não. Não acontece isso às vezes? Pessoas não são subornadas, às vezes o diabo levanta pessoas para chegar a nós, para dizer a nós, ou fazer até propostas, coisas, às vezes até coisas insignificantes, irmãos. Porque aquela história, o ser humano se vende até um pouco, mas nós não podemos
O que é nosso. Agora, o que não é nosso também não é. Nunca tome algo que não é seu. O que é seu, o que não é, e Deus tiver te dar, Ele vai te dar se você obedecer, mas nunca tome aquilo que não é seu. Porque de repente você pode até tomar, mas na hora que a conta chegar, a pessoa perde até a vida. Quantas pessoas hoje têm até perdendo a vida? Por causa de, lá no passado, tomaram coisas de forma contrária à vontade de Deus, de forma maligna, como Jezabel. Pessoas pensaram que ficaria barato e não ficou barato e custou até a própria vida. Não é? Então, ele repreendeu a Acabe, né? Ele profetizou contra Acabe. Olha só o que está aqui no versículo 25 do mesmo capítulo 21. Ninguém ouve, olha só que palavra dura. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, quer dizer, o atiçava, né? Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Olha só, amorreus aqui é uma referência provavelmente a todo o povo cananita que Deus tirou da terra de Canaã para colocar o povo de Israel. Então aqui olha só onde Acabe foi colocado. Ele se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o atiçava. Olha só o que eu falei lá no princípio. Ele andou pela cabeça da mulher dele. E o problema era qual? A mulher dele era uma mulher maligna. Uma mulher que só foi arruinando a vida dele. Só foi trazendo condenação para a vida dele. E ele foi só envolvendo-se com aquela mulher, né? E está escrito aqui, ó, que fez 26 grandes abominações. Olha só, grandes abominações. Seguindo, melhor dizendo, os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, quer dizer, Deus tirou os amorreus de diante dos filhos de Israel para quê? Quem lembra aí, nós falamos disso de vez em quando? Para dar terra ao povo de Canaã. Deus tirou de lá. Então não era para o povo de Israel fazer segundo os amorreus, os cananitas, que eram perversos, eram idólatras, eram ali perversos na área do culto, na vida espiritual, eram corruptos. E essa mulher, ela trouxe tudo isso para Israel. Então, quando se fala em Jezabel, você lê uns trechos desses na Bíblia, você vai ver que Jezabel foi um nome sinônimo de, como eu falei, perversidade pesada. E esse homem se vendeu. Então, nós não podemos fazer aliança também, aqui está um erro gravíssimo, com quem não se deve fazer. Porque quando a pessoa faz uma aliança que Deus não manda ela fazer, o que é que vai acontecer? Aí? O mal. Vai esperar o mal. Então, se eu me alio a uma pessoa, qualquer um de nós, se alia a uma pessoa que a Bíblia fala para não se aliar, o que é que vai acontecer? Não adianta, mas a pessoa pode ter uma condição boa. Jezabel era uma mulher dessas aí, que gostava de botar panca, era uma mulher sangue quente, mulher ruim, mulher que tinha coragem de mandar matar, mas não adiantava, era uma mulher perversa, não é? E Acabe foi na onda dela. Então o que aconteceu? Quem lembra da história? O que Elias profetizou aqui aconteceu com os dois ou não aconteceu? Aconteceu. Acabe, segundo a Bíblia, ele foi para uma determinada guerra. Foi ele e Josafá. Outro também que não deveria ter se aliado a ele, segundo a história. No capítulo aí, na sequência fala. Eles foram para uma guerra. Porque o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. Ele aparentou-se com quem não poderia se aparentar também. Ele acabou indo com Acabe para a guerra. E Josafá, ele até se vestiu ali como um rei. Acabe tramou isso, né?
E Acabe, quando ele foi para a guerra, os profetas de Acabe estavam profetizando para ele ir contra os inimigos e ele iria triunfar, que ele iria ganhar. Mas Acabe estava incomodado com aquilo, que Acabe sabia que no fundo ele estava contra Deus, ele era um perverso. Alguma coisa batia na mente dele. Aí veio Micaías, mandou trazer Micaías, um profeta, né? Para profetizar algo. Porque Micaías era quem? O profeta de Deus. Não, traz um outro profeta aí, que esses profetas estão, né? Aquela história, para ver se bate ou tal. Mas Acabe disse que Micaías não gostava dele, não. Mas por que ele disse isso? Porque Micaías falava a verdade. Aí quando trouxeram Micaías chega e fala assim: não, você vai triunfar sim. Pode ir, o Senhor vai te entregar os inimigos. Estou falando com as minhas palavras. Aí ele logo já falou que Micaías, né, não gostava dele. Porque ele sabia que Micaías iria falar algo diferente. Aí Micaías, na sequência, fala que viu todo Israel disperso, sem ovelha, como ovelhas que não têm pastor, cada um voltando para a sua casa. Falou a verdade. E aí Deus enviou um espírito que colocou engano ali na boca dos profetas de Acabe, para mentir, para enganar. Deus é assim: quando a pessoa não aceita a verdade, Ele mesmo envia a operação do erro. Isso é bíblico, tá? Quando a pessoa não converte a Deus, não teme a Deus para se apegar à verdade, Deus, Ele envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Então esse espírito saiu da parte de Deus e falou nas bocas ali dos profetas de Acabe, para ele ir, que ele iria ter êxito na vitória, ou melhor dizendo, na guerra. Ele iria ter êxito na guerra, ele iria vencer a batalha, a guerra. E ele foi. Mas antes dele ir, ele falou assim: ó, Micaías, que vocês possam angustiar ele com pão e água, até que eu volte em paz. Mais ou menos assim: na hora que eu voltar em paz, eu resolvo o que eu vou fazer com ele. Aí Micaías foi e disse assim: se você voltar em paz, não foi Deus que falou na minha boca. Ouve isso de todos os povos. Antes deles colocarem ele no cárcere, ele falou isso: se você voltar em paz, não foi Deus que falou na minha boca. Ouve isso todos os povos. Meteram ele no cárcere. E ele foi para a guerra com Josafá. A Bíblia fala que um homem, a guerra se tornou sangrenta, violenta, né? Foi se tornando a peleja renhida. Um homem atirou uma flecha, assim, atirou sem rumo, avulso, ao acaso, e a flecha foi em direção a quem? Entrou no lugarzinho da armadura, que não, pela lógica, nem entraria. Aquela flecha penetrou naquele lugar ali que tinha para ela penetrar e atravessou e perfurou ali o corpo de Acabe, e ele ficou gravemente ferido. Sustentaram ele de pé no carro até a tarde. À tarde ele morreu. Você vai ver isso aqui, capítulo 22, verso 37. Olha só: morto o rei, capítulo 22 do mesmo, 1 Reis, verso 37. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Olha aqui: quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito: as prostitutas banharão-se nessas águas. Quem profetizou isso? Elias. Como aconteceu com Nabote, aconteceu com Acabe. Olha só, preste atenção. Versículo, volte ao capítulo 21. É interessante esse detalhe aqui.
versículo só um momento, eu vou achar o versículo aqui. O versículo que fala o que aconteceu com Nabote, aconteceria com ele também. Isso, deixa eu ver. Isso, 24, Flávio, obrigado. Sempre ajuda o pastor, tá? Porque às vezes o irmão está vendo, às vezes não vejo a hora, né? Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não é? Então essa foi uma profecia assim, me parece, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Vamos ver o 19. Falar-lhe-ás, o capítulo 21, dizendo: assim diz o Senhor, mandando Elias falar a Acabe: mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Esse aqui é o versículo mais conhecido. No mesmo lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. E o que aconteceu? O sangue que escorreu da ferida para o carro, quando eles levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor. Então, quando Deus fala uma coisa, se alguém toca em alguém de Deus, que não era para tocar, servo de Deus ali como Nabote, está justo, né? Então tocou no servo de Deus, com certeza um dia Deus vai cobrar aquilo ali. Por isso que é bom a pessoa andar conforme a palavra de Deus. Nabote, quem vingou Nabote foi o próprio Deus, porque a Bíblia fala: a vingança pertence ao Senhor. Então isso significa que se alguém tocar na vida de um servo de Deus, seja qualquer de nós, que estiver firme, ainda que mate um servo de Deus, aquilo vai custar muito caro, porque a vida do servo de Deus pertence a Deus. Outra coisa, eles só tiraram a vida de Nabote porque Deus permitiu. A Bíblia não fala por que Deus permitiu. Eu entendo que Deus tinha um plano melhor para Nabote, que era a glória. Agora, aqueles que tocaram em Nabote morreram de uma forma terrível. Então nós não precisamos de ficar, porque normalmente, o que a gente pensa primeiro? No que a gente vai sofrer aqui na terra. Se eu fizer isso aqui, mesmo pela obra de Deus, eu vou ser perseguido. A gente pensa mais no conceito humano, né? No âmbito humano. Mas a gente tem que pensar a coisa mais no âmbito espiritual, porque é onde as coisas se definem. Se você serve a Deus por amor a Deus, e ainda que você esteja correndo risco até de morte, não recue. Se for o caso, não estou falando para você procurar problema não, mas se o problema vier até você, e você estiver firme no Senhor, alguém te ameaçar, fazer qualquer coisa contra a sua vida, e você estiver obedecendo a Deus, qual é a palavra? Recuar? Não, continue obedecendo a Deus, porque ninguém vai tocar na sua vida e vai ficar barato. Se tocar na sua vida e tirar a sua vida, Deus vai te levar para a glória, e essa pessoa vai ter com Deus, ela vai ter que se ver com Deus, porque na vida do servo de Deus ninguém toca e fica impune. Ninguém fica impune. Ninguém vai ficar impune, meus amados irmãos. Armou contra a vida do servo. Outra coisa, e Acabe, pastor? Acabei de falar, qual é o fim dele? A profecia de Elias. Falei de Acabe. Faltou quem? Jezabel. Teve profecia enquanto ela teve também. O que aconteceu com Jezabel? A profecia de Elias se cumpriu ou não? Quando Jeú, que já havia sido consagrado no Egito, rei, ele chega para executar Jezabel, a Bíblia fala que ele olhou e ela já havia pintado em volta dos olhos, enfeitado a sua cabeça. Ela até usou de ironia com ele quando ele chegou, chamando ele de Zinri, uma certa ironia, né?
e ele olhou para cima e viu aqueles eunucos, e ele com certeza deu uma palavra àqueles eunucos que estavam lá, olharam para ele, e é lógico que eles iriam obedecer a ele, porque se não obedecessem iriam morrer também. O que ele falou para aqueles eunucos? Para que eles atirassem ela da janela do palácio. E eles atiraram ela da janela do palácio. O sangue dela respingou na parede e nos cavalos. Jeú passou por cima dela com o carro, atropelando ela. Esse veio para cumprir a palavra do Senhor. Depois ele comeu, se alimentou e disse assim para os homens: sepultai aquela maldita, porque é filha de rei. Quando eles chegaram lá para sepultar ela, acharam só a caveira, o crânio, né? Algumas pessoas falam caveira, crânio, as palmas das mãos e os pés. E aí, a carne dela, vamos ler aqui no finalzinho dessa profecia também, é igual foi no caso de Acabe. 2 Reis 9, deixa eu só ver o versículo aqui. 2 Reis 9, vamos ler aí, acompanhe comigo, por favor, o cumprimento dessa profecia, versos 16, 36 e 37, só para nós encerrarmos. Então, voltaram, eles já tinham julgado ela, já tinham morrido, né? Eles já tinham atropelado ela de um carro, versos 36, os últimos, né, do capítulo 9, 37. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Verso 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Israel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Olha o fim dessa mulher dele. A profecia de Elias aqui, Jeú sabia dessa profecia, e ele foi instrumento de execução. Entendeu? Então não ficou parado para essa mulher que trouxe tanta idolatria e perversidade para o povo de Israel, não ficou parado para ela, para sua família, para Acabe, não é? E essa profecia se cumpriu. No mesmo campo de Jezreel, no mesmo campo, os cães comeram a carne de Jezabel. E a carne dela serviu de quê? O cadáver dela serviu de esterco sobre o campo da herdade de Jezreel. Olha como custou caro aquele campo para matar coisa. Olha como custou caro. Será que ela estava pensando que um dia Deus ia fazer isso com ela? O problema da pessoa é que ela só pensa no que ela vai ganhar. Ah, não, vamos fazer isso porque nós, né? Vamos tomar porque é assim que funciona, é a lei do mais forte. Só que para Deus não tem lei do mais forte nem lei do mais fraco, porque Ele é o mais forte, o resto é mais fraco. Essa é a questão. Então, irmãos, eu fico impressionado, porque olha o fim que essa mulher teve. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. Essa mulher, tudo que ela fez de ruim para o povo de Israel, Acabe, tudo que eles fizeram, toda a perversidade deles, isso custou caro demais a própria vida. E outra coisa, morreram de uma forma terrível, porque mataram inocente diante de Deus. Mataram inocente. Por exemplo, hoje você vê alguém botando o nome de filha de Jezabel, pode até ter, mas é só uma pessoa meio cabeça fraca, né? Não tem. Por quê? Porque ela trouxe toda a ruína. Mas onde começou o problema? Acabe não deveria ter se casado com ela. Então o problema começou lá atrás. Desencadeou-se um processo de desvio, depravação do povo de Israel. E esse Nabote aqui perdeu a vida dele, física, para ganhar a eternidade, por obediência à palavra de Deus. E foi um instrumento, segundo a palavra de Elias, também, para que os dois fossem executados. Olha só o que acontece com quem toca no céu de Deus. E eu quero fechar essa mensagem aqui com o seguinte argumento: tudo que Deus te deu não tem preço, como eu falei no princípio da mensagem. O que Deus nos dá, quem nos dá é Ele.
Então, como que eu vou vender algo? Hoje a gente vê muitas pessoas que eram servos de Deus, que estão aí às vezes tendo um fim terrível, porque se venderam. E o que o diabo faz? O diabo, ele tenta nos subornar, ele tenta tirar a gente de cabeça, ele tenta tirar a gente do caminho, e ele usa diversas situações, diversas pessoas, porque o que ele quer é ver o servo de Deus arruinado. Então, você nunca, jamais deve sair da posição que Deus te chamou. Fique na posição que Deus te chamou. Ah, mas tem alguém me chamando para fazer isso, não é de Deus, sai fora. Outra coisa, só faça o que é aprovado por Deus, porque o que Deus aprova, o que é certo. Deus tem o melhor para nós. Acabe foi fazer o que Deus não mandou em toda a sua trajetória. Ah, pastor, mas quando Elias profetizou para ele lá, ele se arrependeu, Deus retirou o juízo. Deus adiou o juízo, mas não cancelou, porque a palavra de Elias se cumpriu. Ele se arrependeu, mas continuou em perversidade, continuou sendo manipulado. Então, com Deus, a gente tem que ir no âmago da situação, ou seja, no mais profundo. Nós não podemos sair daquilo que é o planejamento de Deus, porque quando a gente sai, dá errado. Acabe saiu, teve um fim trágico. Nabote não saiu, não teve um fim bom assim, pela forma de como ele foi executado. Mas com certeza, nós que cremos na imortalidade da alma, onde está a alma de Nabote agora? Se a Bíblia, ela fala sobre a imortalidade da alma, eu creio assim, a alma dele está guardada com Deus. E a alma de Acabe, onde é que está? Um homem que fez perversidade, um homem que fez o que não era bom perante os olhos do Senhor, fez o que era mal, se vendeu. Então a pessoa, quando se vende, ela acha que vai ficar por aquilo mesmo. Ah, não, vou fazer isso. Por quê? Porque ela está olhando só o que ela vai ganhar. Irmãos, para começar, a gente sabe disso, a gente fala isso aqui na igreja direto, que a Bíblia fala: nós não levaremos nada desta terra. Nós levaremos só o quê? A nossa salvação ou a nossa condenação. Então, sempre lembre-se disso. Quando alguém tentar tirar você do caminho, recuse. Faça como Nabote. O que Nabote falou? Verso 3 do capítulo 21. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dei herança de meus pais. Então Deus vai te guardar, mas guarda também o que Deus te deu. Deus vai te livrar, mas fica na posição. Nada vai acontecer com quem teme a Deus, mas tem que sofrer. Nabote sofreu pressão, pagou pelo que não fez. Ela subornou contra ele, levantou homens malignos, porque eu falo que eram testemunhas malignas para testemunharem contra ele, dizendo que ele blasfemou contra o Senhor, contra o rei. Ele não fez isso. Ainda que se levantem contra você, se você estiver na posição, o importante é você ter Deus ao seu favor. Quem tem a maioria é quem tem Deus. Azar de quem está do outro lado. Ainda que alguém se levante contra você e você esteja na posição, não saia. Ainda que isso te custe caro, ainda que você sofra, ainda que você perca alguma coisa, mas o mais importante é você não perder sua intimidade com Deus, é você não perder sua salvação. E tudo que Deus nos dá é melhor, tudo que Deus nos dá é infinitamente melhor. Eu às vezes também penso, vem à minha mente às vezes também ideias para me sair da direção de Deus. Vem pensamentos. Sai daqui, vai para isso. Às vezes Deus envia até, aliás, Deus não, porque Deus não envia ninguém para tirar. O diabo envia até pessoas do meio cristão. Ô fulano, você não quer dar uma reviravolta na coisa, não? Que reviravolta? Qual é que era o plano de Deus para Nabote? O plano de Nabote era de Deus. Qual é que era o plano de Deus? Não vender a herança dos pais. Estava na lei de Moisés. Então o plano meu é de Deus. Não é o que o Alvê tem para mim. Um dia tem uma pessoa que falou comigo assim: rapaz, você é doido de fazer isso. Você está andando para trás.
Naquela ocasião estava certo, nem sempre a gente está certo, a gente já tem que ter humildade, né? A gente vai reconhecer. Eu virei para aquela pessoa e falei assim: eu vou fazer o que Deus manda. Talvez hoje você não entenda isso, ou melhor, hoje você não entende isso, talvez um dia você entenderá. Que a pessoa estava na visão física, né? Você é doido, você vai fazer isso? Eu pensando, meu doido é você. Se Deus já está mandando tirar meu time de cama, eu vou ficar para ele. Ah não, mas você vai voltar, você vai retroceder. Meu irmão, quem anda com Deus só progride. Não regride não. Quem regride é quem não anda com Deus. Quantas pessoas aí fizeram trabalhos aí, ó, e acabaram morrendo? Direto aí está falando. Adianta querer sair fora? Se coloca sobre os seus pés, você que pode. Irmãos, eu sei que os irmãos têm as suas dificuldades, eu sempre falo sobre isso, eu sei que tem, eu também tenho as minhas. Inclusive, vocês viram que terça-feira passada, né, eu fui mudar e Deus ainda tem tudo. O irmão sempre testemunha, né? O irmão chegou lá na casa que eu ganhei, né? Graças a Deus. Ele estava montando o móvel no andar de cima, né? Aí ele chegou lá para ver na minha casa, ele nem tinha tanta certeza, né? O que você encontrou lá? Era umas 7h30 da noite, 7h40, um cenário, eu todo sujo, caixa, não tinha nem como, nem sabia onde estava as roupas. Porque quando você muda, né? Às vezes você nem sabe, você tem que procurar onde está a roupa e tal. Aí eu adiei. Então, às vezes, nós temos problemas em nossa vida, que às vezes nos impedem. Como o caso do irmão Gelson, versículo, quando ele retornou, né? Ele falou: pastor, quinta-feira não dá para a minha igreja, porque eu trabalho mais tarde e tal, né? Fica difícil. Mas se algum dia eu der para me vir, eu venho, né? Mas o mais certo é que eu não venho. A igreja tá bem, não tem problema. Porque às vezes a pessoa está num dia que ela vai ficar. Mas dando para vocês virem, venham, porque nós estamos precisando. Vocês estão vendo, né, a necessidade, nós precisamos disso. Porque como que uma igreja ela vai desenvolver? Não é em primeiro lugar com quem vai chegar, embora isso possa acontecer, com quem já está dentro. O que chega, vê, tal, o irmão está alegre, não tem igreja bacana, só cumprimento, tal, aquele negócio, entendeu? Então nós precisamos estar juntos. Tem o irmão Luciano trabalha de tarde também, trabalha botando bola, vem sai para fora, volta tarde, né? Mas está esforçando também para estar conosco, está com a sua esposa que está grávida, mas né? Vai falar assim, não está esforçando, só se acontecer imprevisto mesmo. Que a gente está precisando muito de estar unidos, né? Porque na nossa união está a nossa bênção. Agora, quando não dá para a pessoa vir, Deus sabe, mas sempre faço esforço para estar, tá bom? Porque faz muita diferença os irmãos aqui fazem da forma, tá bom? Faça assim, seu telefone de receber. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação de Deus Espírito Santo. Retorne a todos os seus lares, ó Pai, na graça, nessa consolação, para que nós terminemos o domingo, meu Pai, consolados e comecemos a semana amanhã de uma forma consolada pelo Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas do Deus